Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje são pontos que vão tratar sobre a maternidade divina de Maria e o mistério da encarnação, os pontos 487 a 489. Esses pontos nos dizem o seguinte, no ponto 487. O que a fé católica crê a respeito de Maria funda-se no que crê a respeito de Cristo. Mas o que a mesma fé ensina sobre Maria esclarece, por sua vez, a sua fé em Cristo. Predestinação de Maria. Ponto 488. Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Mas para lhe formar um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Para isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser mãe do seu Filho, uma filha de Israel. Uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, virgem que era noiva de um homem na casa de Davi chamado José. O nome da virgem era Maria. Lucas 1:26-27. O Pai das Misericórdias quis que a aceitação por parte da que ele predestinara para a mãe procedesse à encarnação, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra mulher contribuísse para a vida. 489. Ao longo da antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. Logo no princípio temos Eva. Apesar de sua desobediência, ela recebeu a promessa de uma descendência que sairia vitoriosa do maligno e de vir a ser a mãe de todos os vivos. Em virtude dessa promessa, Sara concebeu um filho, apesar de sua idade avançada. Contra toda esperança humana, Deus escolheu o que era tido como incapaz e fraco para mostrar a sua fidelidade à promessa feita. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite, Esther e muitas outras mulheres. Maria é a primeira entre os humildes e pobres do Senhor, que confiadamente esperam e recebem a salvação de Deus. Com ela, enfim, excelsa filha de Sião, passada a longa espera da promessa. Cumpre-se os tempos e inaugura-se a nova economia da salvação. Palavras muito bonitas. Os pontos 487 e 489 são joias do Catecismo da Igreja Católica e nos introduzem a reflexão sobre a maternidade divina de Maria e sua participação singular no mistério da encarnação do Verbo. O texto que nós lemos apresenta três verdades fundamentais. A primeira verdade, a doutrina sobre Maria está inseparavelmente ligada à doutrina sobre Cristo. Maria foi escolhida e predestinada por Deus desde toda a eternidade para ser a mãe do Verbo encarnado. Toda a história da salvação, especialmente a antiga aliança, ela prepara progressivamente a missão singular da Virgem Maria. E se a gente pudesse fazer uma descrição deste conteúdo, como é que a gente entenderia as nuances que tem o conteúdo doutrinal desses pontos que nós vimos? Bom, no ponto 487, a fé católica crê a respeito de Maria, funda-se no que crê a respeito de Cristo. Então, é uma afirmação do catecismo. E este é o princípio fundamental de toda a Mariologia católica. A Igreja, ela não desenvolveu a doutrina mariana como uma realidade independente, mas sempre em função do mistério de Cristo. Um teólogo suíço chamado Hans-Urs von Balthasar, ele escreve o seguinte: Maria, ela não ocupa um lugar em paralelo a Cristo, mas um lugar totalmente dependente dele e orientado para ele. Então, toda grande verdade mariana possui um fundamento cristológico. Cristo e Maria, se eu fizer uma ligação, Cristo é verdadeiro Deus, Maria é a mãe de Deus. Então, Cristo é o novo Adão, Maria a nova Eva. Cristo é santo por natureza, Maria imaculada por graça. Cristo é o mediador, Maria cooperadora subordinada. Cristo é o Salvador, Maria associada à obra da salvação. Assim, compreender Maria
nos conduz necessariamente à compreensão mais profunda do próprio Cristo. Quais são os fundamentos bíblicos dessa predestinação que tanto falamos aqui de Maria? Primeiro, o plano eterno de Deus. O Catecismo vai afirmar no ponto 488 que desde toda a eternidade Deus escolheu para ser mãe do seu filho a filha de Israel. Uma filha de Israel. A fundamentação encontra-se na própria lógica da eleição divina presente na Escritura. São Paulo escreve: Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso está em Efésios 1:4. Se toda a igreja foi escolhida desde a eternidade, muito mais aquela que seria a mãe do Redentor. Santo Agostinho, ele ensina: Maria foi concebida no pensamento eterno de Deus antes de ser concebida no ventre materno. Então, a maternidade divina, ela não é um acontecimento improvisado. Ela fazia parte do decreto eterno da salvação. É assim que será. A plenitude dos tempos, essa palavra é muito importante para a gente entender isso. Gálatas 4:4 fala muito disso. São Paulo: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. A expressão plenitude dos tempos indica que toda a história humana caminhava para esse momento. São João Paulo II, ele, numa das suas alocuções, ele vai falar: a encarnação constituiu o centro da história universal e Maria encontra-se no centro desse acontecimento salvífico. E aqui nós vamos para algo muito importante. Estudar um tema que, do ponto de vista teológico, é muito importante: a livre cooperação de Maria. Deus quis a livre cooperação de uma criatura. Aqui encontramos os pilares da antropologia cristã. Deus não age anulando a liberdade humana. Ele deseja salvar esta liberdade e elevar essa liberdade. E Maria é o protótipo daquela que se entrega a salvar a sua liberdade e a elevar a sua liberdade. E aí nós temos o sim de Maria, que é o ápice desta cooperação. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Na tradição cristã, sempre viu esse versículo o momento específico da resposta humana ao plano divino. Santo Irineu de Leão, na Diversos Hereges, ele vai dizer assim: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Eva disse não, Maria disse sim. Eva cooperou com a queda, Maria cooperou com a redenção. Então, Maria é considerada como nova Eva. Assim como uma mulher contribuiu para a morte, outra mulher contribuiu para a vida. E essa doutrina é uma doutrina que remonta às origens da igreja. Já se tinha essa concepção por volta do século II. O proto-evangelho, Gênesis 3,15. Após a queda, Deus anuncia: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. A tradição cristã conhece aqui Cristo como novo Adão e Maria, portanto, como a nova Eva. São Justino Marte, no Diálogo a Trifão, Eva, sendo virgem, acolheu a palavra da serpente. Maria, sendo virgem, acolheu a palavra de Deus. É lindo isso. Como os padres da igreja conseguiam ver esta beleza nesses contrapontos da história da salvação. Santo Irineu acrescenta, na Diversos Hereges, novamente: assim como o gênero humano foi ligado à morte por uma virgem, também foi salvo por uma virgem. E aí nós vamos olhar para toda a preparação que foi feita na Antiga Aliança para Maria. O Catecismo mostra que Maria não surge repentinamente na história. Toda a Antiga Aliança, ela vai falando dessa figura que vai indicar para Maria, preparando a missão de Maria. Eva é a primeira figura mariana. Ela recebe a promessa da vitória sobre a serpente. Ela te esmagará a cabeça, Gênesis 3,15. Sara concebe Isaac em idade avançada, Gênesis 18:10.
14. Sara manifesta o poder de Deus em fazer a vida onde humanamente não existe mais esperança. Maria realizará isso de modo infinitamente superior ao conceber virginalmente. Ana é a mãe do profeta Samuel, 1 Samuel 1:20. Seu cântico, o cântico de Ana, se nós colocarmos ele lado a lado, nós vamos perceber que o cântico de Ana ele antecipa o cântico do Magnificat. Se nós formos fazer a comparação, Ana, 1 Samuel 2, Maria, Lucas 1, exalta os humildes. Maria exalta os humildes, derruba os poderosos, derruba os poderosos. Então esses contrapontos da história da salvação são muito bonitos quando a gente olha com um olhar cristológico e mariológico. Débora, a juíza libertadora de Israel, figura da mulher que participa da vitória de Deus sobre os inimigos. Judite 13, Débora derrota Holofernes. A liturgia frequentemente associa Judite a Maria. Esther 4:8, intercede pelo povo ameaçado. E aqui prefigura a mediação maternal de Maria. Eles não têm mais vinho, as bodas de Caná. Então, outro ponto, Maria como filha de Sião. O catecismo conclui, Maria é a excelsa filha de Sião, expressão dos profetas, frequentemente encontradas em Sofonias 3:14, Zacarias 9:9, Joel 2:21-27. A filha de Sião representa o povo fiel que aguarda o Messias. Um teólogo francês chamado René Laurentin, ele fala o seguinte, Maria personifica em si mesma todo Israel fiel. Nela, a esperança do Messias alcança o seu cumprimento. E quando nós vamos olhar para todo esse elaborado de teologia, nós vamos olhar para os concílios onde foram firmadas as verdades de fé. O concílio de Éfeso de 431 declara a solenidade de Maria como Theotokos, mãe de Deus, porque aquele que nasceu dela é Deus, é verdadeiramente Deus. Na Lumen Gentium, na Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium 54, Maria ocupa depois de Cristo o lugar mais elevado e mais próximo de nós. E ainda, na Lumen Gentium 61, ela cooperou de modo singular na obra do Salvador pela obediência, fé, esperança e ardente caridade. Ou seja, ela viveu todas as esperanças do povo de Israel e também do povo cristão. Ensinamento dos papas. Aqui é muito importante ver como, principalmente nos últimos séculos, a pessoa de Maria ela foi elevada e foi compreendida como um caminho de compreensão mais profunda da cristologia. São Paulo VI, Maria é a obra-prima da redenção. Ele fala isso na Marialis Cultus. São João Paulo II, na Redemptoris Mater. A escolha de Maria pertence ao eterno desígnio de Deus. O Papa Bento XVI, Maria é o sim da humanidade ao sim de Deus. Homilia da Solenidade da Imaculada Conceição do ano de 2005. O Papa Francisco, na audiência geral do dia 23 de 2013, fala uma frase muito importante que repercute muito nos nossos dias de hoje. Maria é a mulher que escuta. Maria é a mulher da escuta e da disponibilidade. Quando ele usa essa expressão, é um convite a todos os cristãos a escutar e estar disponíveis. Sinteticamente, como é que a gente entende tudo o que foi dito nos pontos 487 e 489, que são muito densos? Primeiro, aqui se afirma que a Mariologia nasce da Cristologia. Maria foi escolhida por Deus desde a eternidade. Sua eleição pertence ao plano eterno da salvação. Sua cooperação foi livre e consciente. Ela é a nova Eva, anunciada em Gênesis. Toda a antiga aliança preparou a sua missão. Nela culmina a esperança messiânica de Israel. E algo que é muito importante, a maternidade divina inaugura a nova aliança. A sua existência, então, ela demonstra a perfeita cooperação entre
graça divina e liberdade humana. E por fim, Maria torna-se modelo da Igreja e de todos os discípulos. Então, quando nós olhamos para esses pontos 487 a 489, nós vemos que do ponto de vista teológico é muito denso, é muito profundo. Então, se os senhores tiverem tempo de pegar esses pontos e ler todas as notinhas de rodapé que o catecismo traz, são muitíssimo enriquecedoras. Bom, este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Essa é a Escola Teófilos, eu sou o professor Euclides. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.